Então, nós vimos na aula passada que quando você tem uma transformação a volume constante, o calor é igual ao ΔU. Quando você tem uma transformação a pressão constante, o calor é igual ao ΔH. Agora vamos falar sobre calorimetria, né? Como medir calor de reação. A pressão constante inicialmente, depois a volume constante. Então aqui nós temos um calorímetro a pressão constante, né? um calorímetro de copo, né? Então você tem aqui, imagina, dois copos de isopor, desses que se usam em alguns lugares para servir café quente, coloca um dentro de outro. Aqui você tem a tampa, na tampa que você acopla um termômetro. Você conduz uma reação aqui que acontece em solução. Em função dessa reação ser exotérmica, a temperatura do solvente vai aumentar. Se for uma reação endotérmica, a temperatura do solvente vai baixar. E de acordo com a variação de temperatura do solvente, você vai calcular o calor da vizinhança, que é o negativo do calor do sistema. E aí você vai ter o delta H da reação. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui uma reação do tipo HCl mais NaOH dando NaCl mais H2O. E você tem aqui o solvente em volta, você vai ter o solvente. Então, essa aqui você vai ter o sistema. Então, você pensa na reação em si como o sistema. E no solvente como a vizinhança. Então, você vai ter um calor aqui do sistema e um calor da vizinhança. Então, você mede a variação de temperatura do solvente, conhecendo o calor específico do solvente, você acha o calor da vizinhança. E aí o calor do sistema é igual ao negativo do calor da vizinhança. Então é isso aí. Então, isso aí é para você calcular o ΔH usando aqui um experimento simples como o calorímetro de copo. Ele é bem útil, por exemplo, para você medir calor de neutralização. Então imagine assim, você tem dois beckers com soluções de ácido clorídrico e hidroxissódio. Então em um dos beckers você tem solução de ácido clorídrico, no outro uma solução de hidroxissódio. Os dois beckers à mesma temperatura, você mistura o conteúdo desses beckers aqui no calorímetro de copo, a temperatura aumenta. De acordo com o aumento da temperatura, você acha o calor da vizinhança. O negativo desse calor é o calor do sistema. E você vai ter o ΔH da reação. Então vale a pena resolvermos alguns exemplos. Será que eu começo com esse aqui? Eu acho que eu começo com esse aqui, que é o mais simples de todos. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu mudar a cor da minha canetinha. Então, o íon prata reage com o íon cloreto de acordo com essa equação iônica aqui, né? O íon prata vem de uma solução de nitrato de prata, os íons cloretos de uma solução de cloreto de sódio, por exemplo. Então, imagine aqui, você parte de 10 ml de uma solução de nitrato de prata 1 molar, 1 mol por litro, e mistura com 10 ml de uma solução 1 mol por litro de cloreto de sódio. Ambas as soluções a 25 graus. Você mistura isso em um calorímetro de copo. Imediatamente a formação do precipitado, cloreto de prata, e a temperatura aumenta dos 25 para os 32,6 graus. A gente vai supor que o calor específico do solvente é esse e a densidade é essa. Então nós vamos calcular aqui o calor da vizinhança, né? Então vamos lá. Calor das vizinhanças igual massa, calor específico, delta T. Então, calor das vizinhanças vai ser
10 ml, imagina que isso aqui é 10 gramas, mais 10 gramas, 20 gramas de solvente. 20 gramas, calor específico 4,18, como está aqui, joule por grau Celsius por grama. Variação de temperatura, deixa eu puxar um pouquinho para a direita. A variação de temperatura, temperatura final 32,6, então 32,6 graus Celsius menos 25 graus Celsius. Então vamos fazer esta conta com a calculadora. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Então, se ligar. Primeiro vou trabalhar com o que tem nos parênteses ali. Você tem, vou abrir parênteses, 32,6 menos 25, fecha parênteses, 32,6 menos 25, vezes 4,18, vezes 20. Então, isso dá, se eu tiver feito corretamente a conta, 635,36. Então, calor das vizinhanças igual 635,36 joule, né? Deixa eu repetir a conta aqui com a minha calculadora manual. Então, tem 32,6 menos 25 igual vezes 4,18 vezes 20. 635,36, está certo. Então, o calor do sistema, que é justamente o calor dessa reação, é o negativo do calor da vizinhança, ou seja, menos 635,36 joules. Agora nós vamos calcular o ΔH em joule por mol. Então eu tenho que dividir isso pelo número de mols de reação, digamos assim. Vamos pensar aqui. A concentração é o número de mols do soluto pelo volume. Então, o número de mols do soluto é a concentração vezes o volume. Bom, a concentração é 1 mol por litro. O volume é 10 ml. Então, o número de mols do soluto que formou isso aqui vai ser esse 10 ml, ou seja, 0,01 vezes 1 mol por litro, ou seja, 0,01 mol. Então, eu vou ter aqui o meu ΔH igual menos 635,36 joules sobre 0,01 mol. Isso aqui vai dar menos 635,36 joule por mol, ou 63,54 kJ por mol. Então está pronto aí, né?